existem duas modalidades, o rugby e o futebol. Nessa ocasião foi fundada a associação mais velha do mundo, a The Football Association. Em 1871, teve início a disputa da Taça da Inglaterra, a mais antiga do futebol e uma das mais antigas de todas as modalidades esportivas. Os ingleses então se carregaram de difundir o futebol pelo mundo. Levaram o esporte para a Argentina, um dos primeiros países de fora do Reino Unido a praticar o futebol. A Alemanha, Portugal, França, Dinamarca, Holanda, Suíça e outros. O futebol tem raízes profundas na história e em todo o globo terrestre, que remontam a dezenas de jogos peculiares com diferentes aspectos da origem do esporte mais popular do mundo. Das origens mais antigas do futebol vem da Ásia continental, onde mais de 2000 anos antes de Cristo, durante a dinastia de Huang-Ti, era costume chutar os crânios dos inimigos vencidos nas guerras. O esporte era conhecido como Sushu, que significa lançar com os pés. Ainda na Ásia, o Kemari era a variante japonesa de uma das origens do esporte e era um dos passatempos preferidos dos japoneses, dos nobres e da realeza. O objetivo era simplesmente aprender a arte de dominar a bola sem a deixar cair no chão. Kemari em português significa chutar a bola. Esse esporte se misturava com a religião. O futebol na Europa tem origem na Grécia, onde se praticava o epífqueros, que era jogado com os pés, tanto por homens quanto por mulheres. Curiosamente, nenhum dos jogos com bola foi incluído nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Posteriormente, os romanos praticaram o harpaston, que significava o jogo com uma bola pequena. O jogo é muito semelhante ao rugby. Com a expansão do Império Romano, o harpaston foi introduzido em diversas regiões, tão longe quanto a Bretanha. Os sul-americanos foram os primeiros a fabricar bolas de resina ou látex de árvores como a mangabeira ou seringueira. Naturalmente, se existia bola, existia jogo. Na Amazônia brasileira, os índios parecis praticavam um jogo onde não era permitido encostar os braços ou as mãos na bola, somente a cabeça. O jogo, que tinha até campo demarcado e com pontuação, ficou conhecido como cabeçobol. No continente americano, é o único esporte semelhante ao futebol e, coincidentemente, era praticado em terras brasileiras. A bola fazia parte da vida do Brasil. O que não se sabia ainda era que o Brasil teria seu destino mudado por uma bola. No ano de 1872, em um clube de ingleses que existiam em frente da casa da princesa Isabel, do Conde Druid, foram praticados vários esportes de forma pioneira aqui no Brasil. A Inglaterra era um dos principais parceiros do Império do Brasil, e os imigrantes ingleses que aqui instalavam, além de inúmeros benefícios, tinham uma relação privilegiada com a princesa. Pouco se sabe que a princesa foi uma grande patrona dos esportes do Brasil. Vários esportes trazidos por ingleses já eram praticados no país. Reza a lenda que em 1874, os ingleses que aqui estavam e se encontravam para praticar esportes se organizavam para uma partida de futebol, organizado em frente à sua casa. Existem ainda alguns outros relatos sobre o futebol antes de Charles Milan, que vão desde a vinda de empresas inglesas que chegaram por volta de 1890, passando pela chegada de navios estrangeiros que levavam e traziam bolas de futebol, até o futebol praticado em colégios e seminários no final do século XIX. De todas essas histórias, uma em especial chama a atenção. Ela aconteceu em recém-formado Pai, bairro do Bangu, no final do século XIX. De todas essas histórias, uma em especial chama a atenção. Ela aconteceu no recém-formado bairro do Bangu, no final do século XIX. É a história de um operário escocês da cidade de Busby, reduto histórico do futebol bretão, que desembarcou no Brasil no começo dos anos de
1890. Seu nome é Thomas Donahoe, técnico em maquinaria teste. Com quase 2 metros de altura e apontado pelos escoceses e por alguns historiadores brasileiros como um instrutor do futebol no Brasil. Bola chegou em 1894 e no mesmo ano seria realizada a primeira partida de futebol. Um ano antes de Mila. De fato, existem muitos relatos, narrativas e indícios sobre práticas de jogos de futebol não oficiais no Brasil para serem ignorados. O futebol foi trazido para o país antes de 1895. Qual teria sido o verdadeiro papel de Charles Miller? Qual verdadeiramente foi o seu legado? Apesar de todas as possibilidades, oficialmente o que se tem registro é que no dia 18 de fevereiro de 1894 desembarcava no Porto de Santos Charles William Miller, um brasileiro filho de ingleses que acabará de concluir os estudos no Colégio Burnecut, em Southampton, na Inglaterra. Mais de um ano após a sua chegada, exatamente no dia 15 de abril de 1895, na Várzea do Carmo, aconteceu aquele que seria considerado o primeiro jogo de futebol oficial do Brasil, entre São Paulo Raio e o Guest Team, com a vitória do primeiro por 4-2, jogo assistido por apenas 18 espectadores. Do Milan é também pouco crediado pelo verdadeiro trabalho que fez. Seu trabalho foi principalmente o da organização e o incentivo do esporte. A história do futebol não foi construída apenas por um homem. Foi somente a partir de 1897, com a chegada do alemão Ernst Nobel, o São Paulo, que trazia uma bola, e o Estatuto do Germânia, clube da cidade de Hamburgo, na Alemanha, que a prática do esporte começou a se espalhar, não só em São Paulo, como todo o país. Rio Grande do Sul, através de outro alemão também nascido em Hamburgo, era fundado o Esporte Clube Rio Grande, o clube mais antigo em atividade no Brasil. Em 19 de junho de 1900, na cidade de Rio Grande. Em junho de 1901, a proclamação da República estava próxima dos seus 12 anos. A febre amarela era a grande preocupação da população. O melhor meio de transporte era o bonde. Os esportes favoritos dos cariocas eram o remo e o turf. O futebol já era bem organizado em São Paulo, que realizava seu primeiro campeonato, mas no Rio de Janeiro não despertava tanta atenção. Tudo começou a mudar a partir do momento em que o jovem de apenas 22 anos, Oscar Alfredo Costa, resolveu implantar a prática do futebol na cidade, mas não foi fácil conseguir formar um grupo para praticar um esporte ainda desconhecido pela maioria. Finalmente, na manhã de 1º de agosto de 1901, disputada a tão sonhada partida idealizada por Cois. O jogo aconteceu no campo de Rio Cricket, localizado na cidade de Niterói. A equipe de Cox enfrentou um combinado de jogadores ingleses. O placar da partida foi 1-1. O público, 15 espectadores, entre eles um grupo de 11 tenistas que se encontravam na sede do clube. O gol da equipe de brasileiros foi marcado por Júlio de Moraes. Pelos ingleses, marcou Harry Gibbs. Posteriormente, mais 2 jogos foram realizados entre as mesmas equipes no campo do Paysandu Cricket Club. Como da vez anterior, ambas terminaram empatadas, para a frustração da imprensa da época, acostumada a narrar as vitórias do e do Remo. Indiferente aos jornais e empolgado com os resultados obtidos, Oscar Costa idealizou uma excursão a São Paulo. Os paulistas apoiaram a ideia de Costa, entre eles Ernst Nobel e Charles Miller. E no dia 19 de outubro de 1901 foi realizado o primeiro confronto da história entre cariocas e paulistas. A disputa aconteceu no campo de São Paulo Atlético. Os paulistas foram representados por um combinado denominado São Paulo Street Team. Os cariocas, Rio Team. Um bom público compareceu para assistir a partida, algo em torno de 500 pessoas.
um recorde para a época. O mais incrível disso tudo foi o horário do jogo, que teve seu início às 4h55 da manhã. Logo após as partidas, ficou fortalecida a ideia de criar um clube de futebol no Rio de Janeiro. Cox e seus companheiros passaram então a trabalhar em torno desse objetivo comum. Após uma tentativa frustrada, os também descendentes de ingleses fundam o Fluminense Futebol Clube. Em julho de 1902, a primeira liga de futebol apareceu em São Paulo, quando em 1901 Charles Miller e Antônio Casemiro fundam a Liga Paulista de Futebol. O campeonato da Liga Paulista de Futebol atraiu muito cedo o olhar curioso do cinema. Em 1909, pouco mais de 10 anos depois da invenção do cinema, na França, um jogo entre Palestra Itália e o Paulistano produziu a filmagem mais antiga do futebol brasileiro. Era a final do Campeonato Paulista, que havia terminado empatado entre a Associação Atlética da Palmeira, Internacional e Paulistano, time que deu a origem a São Paulo. Internacional foi desclassificado por causa da violência dos jogadores. Assim, o campeonato foi decidido entre o Paulistano e Palestra Itália, que saiu campeão. Um fato que marcou esse campeonato foi a estreia do gramado de Arthur Frederic, o primeiro gênio do futebol brasileiro. Clube Germânio. O papel de Miller foi muito além da introdução do futebol. Ele organizou o esporte. Assim como ele havia jogado em selecionados da Inglaterra, ele trouxe essa ideia para o Brasil, onde times e selecionados estrangeiros enfrentavam os selecionados brasileiros. Nascia aí um conceito de seleção brasileira e rivalidade do futebol sul-americano, sendo o primeiro entre os selecionados Brasil e Argentina de 1908. Com participação do Miller como jogador, o futebol enraizava no Brasil. As federações surgiram sem qualquer critério e os conflitos se sucediam. A ânsia de poder em relação ao esporte, que caiu no gosto de público e cresceu com uma velocidade assustadora, vindo de uma execução pela Argentina. City Futebol Clube, de profissionais de terceira divisão da Inglaterra, chegou ao Brasil no mês de junho de 1904. A simples presença dos inventores do futebol agitou a cidade do Rio de Janeiro. Milhares de pessoas costumavam ficar horas ao fio em frente ao hotel dos estrangeiros, o mais requisitado da cidade, onde a delegação inglesa se encontrava hospedada. A esperança de ver os jogadores britânicos para enfrentar os ingleses. A FBS convocou os melhores jogadores em atividade do Rio de Janeiro e em São Paulo, os grandes centros de futebol brasileiro na época. Entre os convocados para a primeira seleção brasileira estavam Marcos de Mendonça, Frida, Abelardo de Mari Rudes, Rubens Salles e Silvio Lagreca, entre outros. Ali nascia a primeira formação da seleção brasileira. Por mais que não queira, os 7 era a seleção, pois foram convocados os grandes craques em atividade pela entidade máxima daquela época.